minutos. Ainda na espera dos nossos convidados, hoje trazemos para si um tema, a identidade cultural dos angolanos. Teremos neste painel o poeta Chico Pobre. Conosco estará o Dr. Zeferino, como autoridade tradicional teremos o regedor Bernardo Sangueve Chiquista. Eu saúdo cordialmente o nosso comunicador presidente Gede Freitas. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Diamantino Sangueve. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Eclésia Uambo, especial daqueles do programa Mudança Somos Nós, do Movimento Cívico Mudei, que nos acompanham religiosamente todas as quintas-feiras, das 8 às 10, nessa estação emissora. É sempre um prazer estar aqui para discutirmos vários assuntos de interesse social que vão levar à mudança, claramente, do paradigma que se vive em Angola. Sabemos que todos nós somos úteis, até como digo, né? Todos somos poucos para as mudanças que se quer para Angola, e é sempre um prazer saber que semanalmente, não é, conseguimos nesta estação emissora darmos o nosso contributo para marcarmos mais um passo, para colocarmos mais um tijolo, um bloco na construção dessa Angola que se quer sustentado, que só deve ser feita com o apoio, com a ajuda e a colaboração de todos nós. Muito obrigado, Gê, por esta nota introdutória. De igual, a saúde do Dr. Zeferino Sevendo. Muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes desta rádio. Nosso bom dia também é extensivo ao nosso diretor Jeremias Piedade Nambong Kisanga, diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, e um agradecimento pela confiança em nós depositada para fazermos parte deste painel, deste debate, tal como o meu colega de painel disse, é mais um tijolo que estaremos a pôr na edificação deste país que se chama Angola. E, por sinal, se calhar, se é que estou certo para o tema que nos propõe, ou que nos propusemos a debater aqui, que é exatamente a identidade cultural dos angolanos. Isto nos remete a nós mesmos. Então, estamos aqui para este debate que se impõe. Muito obrigado, Dr. Zeferino. Eu consigo para o começo. Viveu-se de 12 a 13 deste mês o Carnaval. O Carnaval a nível nacional é uma festa que tem muito significado para a nossa cultura e fortalece a nossa identidade. E para hoje trazemos como tema identidade cultural dos angolanos. Como nota introdutória. Sim, nós estamos a falar da identidade cultural. Aí vemos dois vocábulos que, se calhar, antes de irmos para abordar na sua íntegra, é importante que conheçamos o que é a cultura exatamente. Nós, falar de cultura, estamos a falar dos hábitos e costumes, estamos a falar das normas de convivência do nosso povo e estamos a falar, então, deste conjunto de tradições. E quando vamos para aquilo que é a identidade, estamos a falar daquilo que nos caracteriza, estamos a falar daquilo que nos identifica, que nos une, aquilo que devemos nos orgulhar, aquilo que constitui o conjunto de traços característicos que define um povo ou que define um grupo de pessoas. Então, exatamente como nota introdutória, se calhar são essas palavras que nos vêm. Ao longo do nosso debate, nós vamos, então, aflorar mais com relação a esta identidade cultural. Muito obrigado, Dr. Zeferino Sevendo. Gede Freitas, identidade cultural dos angolanos. Bem, quando discutíamos esse tema, né, a propósito desse tema, e decidimos trazê-lo à rádio,
Como devem entender, o nosso programa tem sempre um interesse político. Aliás, a política está em tudo, né? Dizem os pensadores políticos que a política pode não ser tudo, mas entra em tudo. Até porque, se formos na etimologia da palavra, a política vem de polis, cidade. Então, toda uma sociedade, toda uma organização de uma sociedade tem inerente a cultura ligada a si. Daí que, independentemente do que nós falarmos, é política. Desporto, tem política desportiva. Cultura, política. Então, nós queríamos trazer para hoje a relação que a nossa identidade cultural, a relação não, o termo certo seria a influência que a nossa identidade cultural tem na nossa postura política, mais ou menos essa visão, porque se nós pudermos entender, se um povo não conhece a sua identidade cultural, todos os passos que marca-os em falso. Porque os mais velhos dizem nos seus pensamentos que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Se nós não conhecemos as nossas origens, tampouco saberemos qual é o destino que precisamos alcançar. E para conhecermos as nossas origens, temos que conhecer aqueles que chamam os nossos hábitos e costumes. Aqueles valores que estão intrinsecamente ligados a nós. Infelizmente, tendemos a reduzir hoje a nossa identidade cultural a pequenas celebrações. Quando eu digo pequena, não quero aqui minimizar o simbolismo do carnaval, por exemplo, que fez referência, mas diante daquilo que é a nossa identidade cultural, o carnaval é ínfimo. O maior valor cultural de um povo é a sua língua. E isso é que nós temos perdido. Eu sinto vergonha de dizer aos microfones hoje aqui que eu não sou fluente em Ubuntu. É triste. E como eu, há milhares e milhares de jovens que não são fluentes nas suas línguas maternas. A gente adotou hábitos e costumes. Nós adotamos hábitos e costumes do colonizador, obviamente, foram quase 400 anos de colonização, mais de 400 anos de colonização, é óbvio que alguns valores deles seriam passados para nós, mas perdemos aquilo que faz parte da nossa essência. E se você não consegue ter a tua essência bem solidificada, qualquer influência altera-te completamente. E é assim também no nosso comportamento político, ou no nosso comportamento do dia a dia, porque nós não temos as nossas bases bem solidificadas. Eu estou aqui a tentar fazer uma introdução para entendermos para tentarmos enquadrar o tema. Quando eu disse que o fator da língua, por exemplo, que é o nosso maior valor, a nossa maior identidade cultural. Se nós formos ver os nossos povos vizinhos, não é? A República dos países que fazem fronteira, os dois Congos, a Zâmbia e a Namíbia. Eles também têm as suas línguas oficiais. Francês, inglês. Mas é só chegar às províncias deles que fazem fronteira com as nossas. Por exemplo, Ondangwa, na Namíbia, que faz fronteira com Cunene. E até o sul de Angola mesmo. Se nós chegamos ao sul de Angola, onde os povos já são os mesmos, e aqui quero fazer um recuo histórico, para lembrar que, infelizmente, a Conferência de Berlim trouxe-nos um problema muito grande, que é o de dividirmos povos por fronteiras políticas, não é? Por isso é que nós temos no sul de Angola e no norte da Namíbia o mesmo povo. Quem traçou a linha que devia dividir a Namíbia de Angola não levou em conta as nações que ali já tinham. E estou aqui a dizer que uma nação é um povo com os mesmos valores culturais e que fala a mesma língua. Por isso é que muitas vezes quando fala de Cabinda ou Cunene, um só povo, uma só nação, é um conceito que precisamos desconstruir. Somos até um só povo, mas somos várias nações. Temos a nação Vimbunda, a nação Chokwe, a nação Bakongo. Cada povo, com a sua identidade cultural e a sua língua, é uma nação. Mas, infelizmente, na Conferência de Berlim, fizeram de Angola uma só nação, o que não é verdade. Quero já desconstruir isso. Então, dividiram o país de tal modo que no sul de Angola nós temos namibianos e angolanos que é o mesmo povo, a mesma língua, a mesma identidade. Mas estão um no sul de Angola, os outros no norte da Namíbia. Esta é uma nação. Nós temos no norte de Angola um povo que está no Congo
está em Angola que fala a mesma língua, os mesmos valores culturais, mas uns são angolanos e outros são congoleses. É uma nação que foi repartida. Temos no leste a mesma coisa, só não temos no oeste porque ali somos separados pelo mar. Trazendo isso à nossa conversa de cultura. Cada região, seja os ovimbundos, seja os bacongos, sejam os chiazos, os choques, os lundas, os bindas, os coanhamas, os nhanecas, os hereros, têm os seus próprios valores culturais. Então nós não podemos trazer o mosaico angolano como se fosse uma única cultura. Não, nós não temos uma única identidade cultural. Se nós pensarmos desta maneira, estaremos a desconstruir os valores fundamentais dos povos que habitam nesse território antes disso que se quer ser colonizado. A gente tem que respeitar os povos que cá estiveram, que sempre cá estiveram, que o colono encontrou e encontrou os organizados já em reinos. Se nós partimos desta visão de que não temos uma única identidade cultural angolana, porque a única coisa que nos une em Angola, esses todos os povos que eu citei e outros, né? Algumas minorias, os Sans, os Cois, etc. O único elo que temos entre todos esses povos é a língua portuguesa. Sim, temos a cultura conservada dentro dessas nações? Aí é onde vem a alteração. Onde houve maior influência do colonizador, houve mais perda da identidade cultural. Se nós formos ver as províncias, os povos, as províncias que estão encostadas à costa, não é? As províncias do oeste de Angola, são as províncias que têm maiores anos de existência. Por exemplo, Luanda tem mais de 4 séculos de existência. Mas se nós formos entrando ao interior, os anos já vão baixando. O Ambo já só tem 1 século. Se nós formos ao Mochico, já tem menos de 1 século. Quer dizer que o colonizador, quando chegou e alocou-se na costa de Angola, começou a exercer aí a sua influência. E depois foi penetrando para o interior com o passar do tempo. E quando chegou a independência, os povos do interior de Angola não foram tão influenciados como foram influenciados os povos da costa, do oeste de Angola. Por isso é que nós fomos ver os valores culturais. Há mais valores culturais no interior de Angola, ainda estão mais conservados os valores culturais no interior de Angola em relação aos valores culturais da parte oeste de Angola, que são os da costa, que têm mais anos de colonização. Trazendo, e para concluir, para não ser muito longo, para não parecer uma aula, quero aqui dizer que se nós olharmos para o mosaico, e aqui eu depois no final vou fazer uma ligação com a importância das autarquias nisto, e porque é política, como eu disse. Se nós olharmos no mosaico angolano de 1.246.700 km², como uma única identidade cultural, nós estaremos a errar. E quando a premissa é errada, a conclusão já é errada. Nós não temos uma única identidade cultural em Angola. Nós temos várias culturas, vários povos e várias identidades culturais. Muito obrigado, Jair Freitas, doutor referido. Estimado ouvinte, ainda aguardamos pela chegada do poeta Chico Pobre e também o regedor Bernardo Sangueiro Chiekissa. Doutor referido, está de acordo com o pronunciamento de Jair Freitas de que a nossa cultura perdeu, porque são várias nações e cada nação contém os seus costumes, tradições, línguas e danças? Nós podemos convergir em alguns aspectos, mas, tal como eu disse no princípio, estamos a falar da identidade. Existem várias identidades. Cada um de nós tem um conjunto de traços que lhe caracterizam como pessoa. E nós temos a identidade de nome. Cada um de nós tem um nome. Esta é uma identidade ligada à pessoa. Eu sou o Zé Ferido, é uma identidade. Tenho a data de nascimento, é minha. Me identifico com ela, é minha identidade. Eu tenho o sexo, sou homem, é uma identidade. A própria filiação minha, eu pertenço aos meus pais, é uma identidade com que devo me identificar. A própria impressão digital é só minha. Então, é na base desses elementos que vamos entender a identidade cultural de um povo. Tal como eu disse, o homem possui muitas identidades. Desde a identidade familiar, cada um de nós pertence a uma família. Eu, quando for a dizer que eu sou o Zé Ferido Sindiquila Servendo, este Servendo é uma identidade porque caracteriza, é o nome da minha
família. Nós podemos encontrar a identidade de uma rua. Eu vivo na rua fulana. Também é uma identidade. O bairro, vive no bairro X, o fulano, se identifica com aquele bairro. Na cidade fulana. Religião tal, esse é católico, esse é adventista, é uma identidade que caracteriza a própria etnia. E caímos exatamente também na língua. É uma identidade. Então, é este conjunto de valores, este conjunto de características que influem para a consolidação de identidade maior, que é a própria identidade cultural que nos propusemos aqui a falar. Então, esta identidade cultural é vista como uma forma de identificar de forma coletiva. São características de um povo social que partilha das mesmas atitudes. Então, nós temos exatamente este conjunto de fatores que está apoiada num passado com um ideal coletivo, projetado e se fixa como uma construção social estabelecida que faz o ser dos indivíduos. Então, nós, tal como o meu colega de painel disse aqui, a nossa identidade cultural é este bem maior, este bem coletivo que nós devemos defender. Nós temos exatamente, não é, este perder de valores fruto da própria colonização. Imagina que algumas décadas antes da nossa independência, o próprio conceito de cultura era restrito. Entendia-se como cultura somente as realizações das elites, do povo daquele tempo, das chefaturas colonizadoras. Só o que eles faziam é que era considerado como cultura. E relegava ao último plano aquilo que eram as aspirações do povo. Tal como o Freitas disse, um colega muito bem, de que antes da chegada dos portugueses, os nativos já estavam organizados em reinos. É assim que, para o caso nosso concreto, nós temos os reinos do Dongo, da Matamba, do Bailundo, do Sambo, da Chiaca, do Xingolo, do Sambo, do Guambo, do Bailundo, etc. Os nativos já estavam organizados em reinos. Então, daí as revoltas, as guerras de resistência que os nativos demonstraram na defesa daquilo que é o nosso valor cultural. Então, estamos aqui a dizer que só algumas décadas posterior à nossa independência é que se enriqueceu este conceito de cultura, com a inclusão dos valores culturais que se perderam, tal como a língua. Nós, hoje, o que é isso, identidade? Identidade é assumirmos aquilo que é característico, aquilo que é nosso, nos identificarmos com isso e levantarmos a cabeça e nos orgulhar dele. Então, o que é que acontece? Nós ainda temos dificuldade da própria língua. Hoje, o Freitas, às vezes, acusar, a gente que quando fica em alguns sítios, quando tiver a ouvir eu com a gravata falar um bundo, quase fica assustado. Está falando um bundo. Parece que ainda temos um bocadito do restício da colonização, onde relegavam esta língua como sendo dos cães, porque eles sabiam que não entendiam a língua. Se o nativo tiver a se comunicar na própria língua materna que ele não entende, então ele estava com essa timidez de que estes com certeza que estariam a organizar algumas expedições para poderem reclamarem a sua liberdade. Doutor Deferino, o colono delineava Angola da sua maneira para que permanecesse viva a sua cultura, ou a cultura de sua origem. E desde que o colono retrouxe deste país, não se tem tido em conta a recuperação dos nossos valores, costumes e hábitos. Falo concretamente da implementação das línguas no currículo escolar. Não se tem este plano para que recuperemos aquilo que de facto foi a nossa, foi e continua a ser a nossa identidade? O orgulho e desejo de todo e qualquer povo é ver os seus traços mais importantes, tanto físicos, materiais, espirituais,
conservados, preservados, para ser transmitido às gerações vindouras. É daí que os esforços estão sendo conjugados. A cultura e o Ministério da Educação, eles têm convênios, têm parceria na implementação da língua. Por exemplo, no caso nosso, da nossa província, há escolas onde já no sistema de ensino estão a lecionar a língua umbundo. Mesmo nas universidades, nós vemos na Universidade Católica, nas outras universidades, há esta vontade de resgatarmos, né, aquilo que é o nosso valor, a nossa língua. Então, entendemos que também tem sido a nossa luta, tem sido a nossa força, e nós também trabalhamos com as igrejas. Há igrejas em que estão exatamente com este plano de valorização da nossa língua, traduz-se a mensagem que se realiza naqueles púlpitos a cada domingo, a cada sábado, independentemente do dia da adoração de cada instituição religiosa. Há igrejas há instituições religiosas em que nós assistimos a valorização ou a recuperação ou o esforço para resgatarmos, então, este bem que é muito importante, que nos une, que é a nossa língua. Muito obrigado, doutor Zeferino. O GM falou de costumes, de tradição e línguas. E a questão que se coloca aí. Hoje não temos nas escolas implementadas as línguas nacionais, são várias, tal como disse que Angola é constituída por várias nações e que cada nação tem a sua tradição e cultura. Desde a retirada do colono em Angola, não se devia recuperar os nossos hábitos por intermédio da implementação, primeiramente, das línguas nas escolas, no ensino, melhor dito, no ensino, e também reativar as nossas danças. Vê-se hoje que aquilo que era a essência da nossa cultura é difícil. Em algumas províncias ainda nós encontramos, e particularmente o Mambo. Falar da língua, as danças e outros traços que nos são característicos, falar também da aplicação dos nomes. Por exemplo, fala-se hoje escala, mas a originalidade do nome... Os nossos nomes, né? Exato. Era Chicala. Chicala, sem o TSH, obviamente. Exato. Sim, bem, na verdade, Diamantino, esta é a grande preocupação. Para desconstruir um povo, você precisa destruir primeiro a sua cultura. Se você quer destruir um povo, você destrói a sua cultura. E foi o que o colono não veio aqui de forma empírica. Ele veio com a lição muito bem estudada. Depois dos descobrimentos, quando decidiram se implantar, quando eles decidem se implantar num território, eles estudam os hábitos e costumes daquele povo, os valores daquele povo, e traçam estratégias para penetrar, para que sejam aceites. E nisto eles perceberam que nós tínhamos valores culturais muito fortes, os nossos reinos muito bem organizados, os nossos povos muito unidos entre si, do norte, do sul ao norte, havia grandes trocas comerciais, e eu posso dizer com algum critério porque o meu pai conta-me histórias do seu avô. Meu pai é de 1924, então o meu avô é de 1800. Então ainda viveu um pouquinho da experiência das relações que havia entre os reinos. Eles faziam negócio de borracha, iam até o leste, iam até o norte, iam com um material, traziam outro, e havia essa relação muito boa. Mas o colonizador, quando chegou, e aqui quero já abrir aqui um parêntese e dizer que a colonização é como todos os outros fenômenos sociais. Tem o seu lado mau, o seu lado bom. É aprendermos a lição com os erros da colonização e conservarmos aquilo que teve de bom no mesmo. Há quem acha que não houve nada de positivo na colonização. Não, há sempre alguma coisa positiva em todo fenômeno social. Pelo menos uma lição para aprender há. Agora, a responsabilidade é atual, por isso é que estamos a discutir no contexto de hoje. Estava a dizer, para desconstruir um povo, você deve destruir a sua cultura. E nós tivemos uma colonização cultural.
O colônia não chegou e nos impôs só as instituições políticas, não. Nos fez uma colonização cultural, que chegamos ao ponto de chamar de aquele que não fala a nossa língua, só fala o português, e fala bem o português, escreve bem, era chamado de assimilado. Que quer dizer que quem falasse umbundo, que é nossa língua, tivesse os nossos hábitos e costumes, era, na Bíblia chamam os gentios, né? na linguagem cristã, chamam os gentios. Não era assimilado, era uma pessoa não assimilada, não era aceite no sistema político. Ou seja, os valores culturais definiriam quem se enquadraria no sistema político. Para você fazer parte da administração portuguesa na altura, você tinha que ser assimilado. O ser assimilado passava por renegar os seus valores culturais e aceitar a cultura do colonizador. Por isso é que hoje nós vestimos de ternos, que é a roupa do colonizador. Nós falamos português, que é a língua do colonizador. A nossa primeira opção de viagens, caso tenhamos recursos, é Portugal, que é o país do colonizador. Não sei se eu me faço perceber. A colonização foi cultural. Nós agora temos a cultura do colonizador. Mas nós, quando fomos no processo da independência, nós tivemos só independência política. Nós não tivemos independência cultural. Nós continuamos, tivemos o nosso regime político, não é? Por angolanos, mas nós tínhamos o valor cultural do colonizador. Permaneceu esse valor cultural e permanece até hoje. E você me falou da questão da academia. Na Namíbia, por exemplo, as línguas nacionais são curriculares. Eu falo da Namíbia porque conheço, estive lá. Não vou falar do Congo nem da Zâmbia, são países que eu desconheço. Na Namíbia, as línguas nacionais são curriculares, ou seja, você aprende matemática, física, química na tua própria língua nacional. Aqui não. O mundo não é curricular, o mundo é uma disciplina. Ou seja, e isso em pedagogia é muito complicado, porque eu sou professor de formação. Nas escolas clássicas, dizia-se que um dos fatores que fazia com que o aprendizado não fosse igual era a linguagem. Você não pode pôr um rapaz do AMB, um aluno do AMB, a competir em pé de igualdade com um aluno de Lisboa, quando se está a falar de física ou química, porque o aluno de Lisboa aprende física em português, que é a sua língua nativa. O aluno do AMB aprende física também em português. Só que português não é a sua língua nativa. A sua língua nativa é umbundo. Então ele precisa primeiro aprender o português para depois aprender física. Primeiro aprender português para depois aprender química. Por isso é que o aluno da aldeia não consegue concorrer com o aluno daqui do casco urbano em questões de oportunidade. É desigual, é injusto esse sistema. Não sei se me faço perceber. Não é justo um exame nacional. Porque, e eu comecei por dizer isso. Na visão do GE, os concursos seriam feitos. Não pode ter um exame nacional. Porque quem estudou no interior do Xinjiang ou no interior do Longonjo, lá nas Catabola, ou depois da Catabola, que passa-me o nome daquele município. Ou quem estudou no interior da Caconda, por exemplo, lá na Luíla, quem estudou no Zerero, lá no Namibe, quem estudou no Cunene, no Curoca, quem estudou, seja onde for, não pode competir em pé de igualdade com um aluno que estudou no AMBO, no município Cedo, em Luanda, com o exame nacional. É injusto esse sistema. Daí que era importante nós adotarmos as nossas línguas nacionais como línguas curriculares. E isso eu vou trazer de novo no final, quando eu falar da importância das autarquias nesse processo. Só vai valorizar quem passa por essa experiência. Quem define as políticas macro da educação, por exemplo, é o Ministério da Educação a nível de Luanda. Não passa pela experiência que de um aluno que mal fala português tem ao fazer um exame que ele fez a partir de Luanda. Agora, na escola de condução, por exemplo, os sinais são todos em português. Você não vai me dizer que uma pessoa que está na aldeia não sabe, se fosse explicado na língua dele, não saberia ler um sinal de obrigação, um sinal de proibição, um sinal de informação. Se fosse transmitido na língua dele, obviamente que saberia. Qual é a dificuldade deles em conseguir uma licença de condução? É que primeiro tem que aprender o português, para depois aprender a ler os sinais. É injusto. Por isso é que
nós vemos hoje, né? Se me perguntas do interesse Exato. que se tem Mas há vontade mesmo. Sim, é só perguntar dentre os ministérios que nós temos. Com todo o respeito, com o meu colega do painel, eu já reclamei em outros fóruns a atenção que se dá para o Ministério da Cultura. É injusto. O diretor Jeremias da Piedade é um herói. Porque o orçamento que recebem outros ministérios, comparado ao que recebe o gabinete provincial, super gabinete, quantas áreas comporta? Juventude, desporto, cultura, turismo. Acho que também responde no ambiente, não. Cultura, turismo, juventude, desporto. Mas vai ver a cota que tem esse ministério. Estás a ver? Isso mostra a vontade política que se tem de facto. Porque uma coisa é discurso. Vamos valorizar a nossa cultura. Ok. Outra coisa é na prática. O que é que se está a fazer politicamente para valorizar a nossa cultura? E atenção, que isso é estratégico, porque se você lembrar, como é que foi a nossa luta para a descolonização? A nossa luta pela independência foi feita com base nos nossos valores culturais. Era naquelas músicas do Musek, era nos nossos carnavais, era nas nossas manifestações culturais que se passava a mensagem da revolução. E a mensagem era bem entendida porque era passada na nossa língua. Os mais velhos lá no interior entendiam a necessidade da luta porque ouviam na sua própria língua. Hoje nós estamos aqui a falar sobre uma revolução que precisamos. Todos nós estamos de acordo. O presidente da República, o mais pacato cidadão, estamos de acordo que Angola precisa de reformas profundas. E, aliás, o presidente da República tem sido até o estandarte dessas reformas profundas. Mas essas reformas devem ser passadas ao cidadão na linguagem que ele percebe, para ele se envolver. Por isso é que hoje parece que alguns estão a construir e outros continuam a desconstruir, porque não percebem a razão, a identidade do nosso povo e os valores que nós precisamos resgatar. Houve muito tempo que se falava sobre o resgate dos nossos valores. Eu iria para a rua e perguntaria qual é então os valores que nós precisamos resgatar. As pessoas nem sabem. Quem está a lutar pelo resgate de valores nem sequer fala uma língua nacional. Que valores vamos resgatar? Mas o padre Vinga colocou aqui algumas questões. Já nos permita primeiro saudar o poeta Chico Pobre. Bom dia e seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os meus colegas. Nós agradecemos pela presença. E o padre Vinga colocou a todos os convidados perguntas: por que é que os mais altos dirigentes da nação, não têm nomes nacionais, não falam as nossas línguas? Até que ponto os sobas e as autoridades tradicionais defendem e promovem a nossa cultura? E qual é a interação existente entre sobas e Ministério da Cultura? No resgate dos bons costumes e valores culturais? Bem, foram várias questões, mas há uma que me saltou à vista, que saudar o padre Covinga, muito atento, muito obrigado. Senhor padre, há uma situação que preocupa-me muito, e eu sempre reclamei isso, é de que nunca ouvi um presidente da República, eu não vi Agostinho Neto, obviamente, sou mais novo, eu nasci depois da sua morte, mas vivi alguns anos de José Eduardo dos Santos e estou a viver agora outros anos de João Manuel Gonçalves Lourenço. Nunca ouvi um discurso de um presidente da República, um breve trecho numa língua nacional. Eu, particularmente, nunca ouvi. Assim, uma palavra já ouvi. Uma, duas palavras. Isso quase todo mundo diz. Até nas monografias terminam sempre com uma palavra Ubuntu, mas se você perguntar ao aluno, nem fala Ubuntu. Mas ouvir assim o presidente, até na sua zona onde diz que nasceu, não é? Chega na zona de onde ele é natural, é nativo, e não consegue se comunicar com o seu próprio povo na sua língua nacional. Isso é uma grande preocupação. O que é que se passa? Porque o presidente é o espelho de uma nação, não é? Nós todos olhamos para aquela figura e nos inspiramos nele, porque é o melhor entre os pares. Obviamente, em teoria, assim. Chega a presidente da República, é o mais capaz entre os pares. Então, é daí onde vem algum exemplo. Nós, por exemplo, não aprendemos a falar Ubuntu porque os nossos pais não foram exemplo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Na minha casa, falava-se só português. E quando se estivesse a falar Ubuntu dos meus pais, é porque é um assunto que os filhos não podem saber. Pelo menos eu cresci assim. Ubuntu na minha casa era para segredos entre os pais.
Quando foi para falar conosco, era só português e não aprendi. E nós temos um pai da nação, tivemos um e temos outro, que nunca ouvi dirigir-se ao seu povo numa língua nacional. A sua própria língua, João Lourenço é de Benguela, não fala umbundo, nem um pouco. Vem para o Ambo, vai para Benguela, vai para o Bié, nenhum discurso é umbundo, nenhuma comunicação é umbundo. Como é que vai passar uma mensagem se não se comunica na língua do seu próprio povo? Ponto 1. Ponto 2 são os nomes. Nós tivemos primeiro o presidente Antônio Agostinho Neto. Segundo presidente, José Eduardo dos Santos. Terceiro presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço. 3 presidentes, nenhum nome da terra. Não é possível. Nós temos que repensar isso. Como é que queremos valorizar se aqueles que nos servem de exemplos não são exemplo? Eu tive, mais uma vez tenho pena, mas pronto, eu respeito a posição do meu pai. Não me deu um nome umbundo, mas deu um nome bíblico. Ele era pastor, pelo menos na sua identidade cristã, deu um nome bíblico, Geiel. Mas não me deu um nome umbundo. Mas eu, quando ganhei consciência, eu pus as minhas 2 filhas nomes umbundo. Uma é a Chayela, a outra é a Charlie. Os meus últimos filhos. Chayela e Charlie. Agora, você chegas ao registro para registrar o nome de uma criança em umbundo. O registro te põe em restrições. Exato. Há nomes que não passam. Porque tu és forçado a aportuguesar o nome. E, infelizmente, uma figura de prova, passa-me o nome agora, o ministro, que era na altura ministro do Mate, que alterou a toponímia das províncias. Isso é inconcebível. Que trocou quando o cubango de KK para CC. Nós não temos C nas nossas línguas nativas de forma que se lê quando o cubango com C não existe. Quando o cubango é com K, Kwanza Sul é com K. Chicala Choluanga, não devíamos aportuguesar. Hoje eu sinto pena de ver Tissola com TCH. Já falam, não, é um bundo da evangélica, um bundo católico. Não, não existe um bundo evangélico e um bundo católico. Existe um bundo como língua do povo ovimbundo. Era chegar, aprender com o povo ovimbundo a sua língua e obedecê-la, não aportuguesar. O hábito é a cultura de alguém. É por isso que eu disse que nós fomos colonizados, destruindo a nossa própria cultura. Conseguimos a descolonização política, mas continuamos a ser colonizados culturalmente. Muito obrigado. Antes que o doutor receba também a palavra, tem o Chico Cobra como a sua visão, identidade cultural dos angolanos. Bom, muito obrigado. Penso que estamos diante de um tema de vida e que devemos fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que cada um também está a fazer para, portanto, revolucionar a própria cultura e a sua própria identidade. Primeiro, vou lamentar o facto de que as instituições vocacionadas para tais têm, infelizmente, conforme disse bem o colega o Geo de Freitas, têm muito, infelizmente, têm o orçamento mais baixo dos orçamentos gerais de todos os ministérios. E aí está o problema. Quer dizer, uma instituição que está vocacionada a lidar com a juventude, que é a maior preocupação do Estado, recebe do orçamento do Estado 0,0 não sei lá o quê. E aí está o problema. E tem mais. Como é que vamos tentar se familiarizar com aquela pessoa que está, por exemplo, lá na terra, no Calilongue, por exemplo, lá depois da Ganda, naqueles lados, e para vir até a cidade, por exemplo, ao Ambo, a cidade do Ambo ou a cidade de Benguela? E a prova disso, nós vimos no próprio Carnaval. O Carnaval é a maior manifestação cultural, segundo o que dizem. Sim. Okay? Mas agora me diga, aquelas pessoas, os mais velhos que foram mobilizados dos seus municípios para virem dançar aqui o Carnaval, 1.100.000 kwanzas, vai servir para quê? Como é que os grupos vão se mobilizar como se querem para chegarem até a cidade e saírem da cidade com 1 milhão de kwanzas, 1.100.000? Chico, deixa só lhe fazer uma parte nessa questão que diz que é a maior manifestação cultural de um povo. Imagina que o nosso carnaval no Ambo, se fosse de fato a maior manifestação cultural de um povo, a cerimônia toda devia ser feita em umbundo. Mas nós fazemos em português, só para teres uma ideia do que não é. E mesmo nos discursos, nas entrevistas, portanto, dos dirigentes portanto, que estavam lá a presidir, a coordenar todo o evento, ninguém ousou em falar assim, mundo, por exemplo, para as pessoas que estavam lá. Aqui é a nossa maior comunicação a nível da região do Ambo, por exemplo.
Então, é uma pena, porque não vejo interesse nem pela juventude do próprio executivo, que é liderado pelo senhor Presidente da República, ok? Que dá para o Ministério da Juventude uma das baixas, uma das mínimas fasquias do Orçamento Geral do Estado. Então, é uma pena, lamentamos. Ora, nós hoje esquecemos o nosso longa. E eu, no final, se me permitirem, vou saudar em alguém em longa. Ok? Para as pessoas entenderem o que é isso, afinal, longa. E aí, onde está o respeito das pessoas? Porque eu, quando me deparei a última vez com o Mano Severino, que está aqui ao meu lado, e eu tenho que rebuscar tudo, desde a última vez que nos vimos, até eu chegar aqui. Isso é uma cultura, é um valor. Isso aqui é valor cultural. E eu já vou ter no longa, portanto, aquilo que o Mano Severino também passou, desde a última vez que nos vimos até hoje. Então, estamos doentes sobre isso. Estamos doentes e há pouco valor. Há pouco valor. O Ambo que eu amo, é das províncias que deve muito a este fenômeno, a este elemento da vida, que é a valorização da nossa cultura, a identidade da nossa cultura. Muito obrigado, Chico Pobre, por esta nota. Doutor Zeferino, veio representar o diretor da provincial do Gabinete da Cultura, doutor Jeremias, e o Chico Pobre frisou há pouco de que viveu-se, tal como disse na minha introdução, na abertura deste programa, viveu-se, pronto, a maior, né? O carnaval, mas que nos discursos depois do desfile dos grupos e a anunciação dos vencedores, deixou-se de falar, de transmitir a mensagem a todos, porque nem todos estiveram presentes, e eu penso que alguns tiveram dificuldades em perceber realmente. Exato. Das bandas, Exato. O que esteve na base de não a cultura aplicar as línguas nossas que representam o povo do Ambo. Nós reconhecemos, e se calhar tem-se dito que os erros não se defendem, corrigem-se, mas lembrar que o carnaval, na verdade, é a maior manifestação cultural. Nós temos 3 classes de carnaval. Temos o carnaval da classe C, que é o carnaval infantil. Temos o carnaval B, que é o carnaval tradicional. E temos o carnaval de grupos verdadeiramente carnavalescos. Então, o que tem ali? Nós, dentro do resgate, é exatamente na classe B, onde desfilam grupos tradicionais, tal como o Manfreita disse, nós temos aquilo que nos caracteriza como nossa identidade, a própria língua, as próprias danças. Então, nesta classe, nós conseguimos resgatar o nosso cancioneiro. Nessas danças, nós conseguimos transmitir as mensagens, porque é uma identidade também deste nosso povo, a dança. No passado, na dança, este grupo etnolinguístico passa exatamente a mensagem. É na dança onde nós conseguimos corrigir o erro da comunidade. É na dança e na música onde o povo passa valores culturais. Por exemplo, nós, quando tivermos a ouvir uma dança na sua mensagem, na música, nós ouvimos, esse povo tem muito disto. É o Chico. Eu não posso falar, repreender o Chico diretamente, mas na música vai-se no pátio e canta-se. Culiawalha fumbelo walimilongamba combatela ele. É a mensagem que passou. E nós, na nossa cultura, na nossa filosofia, nós temos também os provérbios. É a filosofia banto de como resolver os problemas. Então, a sangue que ele cocau se tu vê que o itamboli e aí capotetelo manual. Quer dizer, um tolo quando tiver
a atrapalhar o sistema deve ser corrigido no princípio, porque amanhã isto vai complicar muito. Isso também aplica-se mesmo na governação. Não, como é que chama? Este governo também aplica-se na governação. Portanto, quem não está em condições, que está a dirigir o país, não está em condições, está a dirigir um certo ministério, não está em condições. Eu estou a falar da identidade cultural. E estou a falar daquilo que temos como identidade cultural e característico deste povo que somos nós, que é o grupo etnolinguístico Ovimbundo. Estou a dizer que este nosso povo tem a característica de ser solidário, a hospitalidade, hospitaleiro, em que a nossa família não é nuclear como os europeus, pai, mãe, etc. Acabou. A nossa família estende-se ao sobrinho, o primo, o irmão primo. Quer dizer, para os outros não há irmão primo, mas nós, no aproximar, na unidade, temos o irmão primo. Só primo parece que tem um pendor expressivo, afasta, mas tivemos irmão primo. Então, temos essa característica nos próprios nossos óbitos. Esse povo, une-se. E mesmo na própria dança que nós dissemos, na música, nós cantamos nas alegrias e cantamos também nas tristezas. É daí que você vai para um óbito, esse é o longa que o Chico diz, mesmo no óbito, ao chorar, o Otimbundo, ao chorar, ele transmite o que sucedeu. Mesmo a piada, se nós temos muito esse lado de procurar. Há um padre Simão que tem um livro que diz Nhetolha. E na nossa cultura há esta tendência, quando se chega a um óbito, querer saber as causas da morte. Nhetolha. E às vezes você não precisa perguntar a ninguém. Ao chorar, naquela manifestação de tristeza, você consegue ouvir, Nhetolha. Então, são alguns valores, são esses hábitos, são esse potencial, essa riqueza cultural que estamos agora a dizermos que precisamos de conhecer, né, a caminhada da conquista dessa identidade, que está em construção e foi conquistada com sangue. Então precisa ser cultivada, alimentada, porque ela não está devidamente alicerçada em cada um de nós. Daí que vemos que cada um de nós tem alguma coisa por resgatar. Fruto daquilo que eu já disse, que o nosso conceito de cultura havia sido restringido. Só se entendia como cultura realizações do colonizador. Então, agora, com o conceito de cultura enriquecido, com a inclusão das nossas lendas, das nossas danças, o nosso Nhacho, Catita, Elissemba, o Lundongo, o Sawaia, o Sueca, essa riqueza toda incorporada, agora sim, temos o conceito completo. Que cultura, dizia Agostinho Neto, cultura vai ser, então, um conjunto de valores, não é? É tudo que o homem faz, desde o nascer ao pôr do sol, desde que tenha um valor. E vamos chegar ao ponto de que toda uma manifestação nossa vai fazer parte do fenômeno cultural. Doutor Zeferino falou aqui das três classes, três classes que o carnaval tanto. A classe B para adolescentes ou crianças, a tradicional a classe B, a classe A, verdadeiramente grupo carnavais. A minha questão é, antigamente havia ao mundo atividades que ocupavam as crianças, reuniam-se em um determinado lugar onde ficavam 2, 3, 4 dias. E na classe C, representou-se, preparou-se os grupos que também deviam representar as crianças que vivem nas aldeias? Sim, o nosso carnaval é provincial. É provincial porque o carnaval começa na comuna. Como é que se devia transmitir a mensagem a estas crianças que nem sequer entendem português? É isso que estou a dizer. Temos que conjugar esforços no resgate, não é, desses valores culturais. Então, nós buscamos desfilarem, não é, essas classes todas
nós procuramos reunir com os grupos de dança tradicionais na possibilidade, não é, de passarem o legado às crianças também. Nós, há um tempo, a esta parte, temos estado a assistir grupos que dançam ao lundongo, infantis, a dançarem ao lundongo. Então, tem sido a nossa mensagem, não é? Tem sido a nossa luta, não é? Na passagem deste legado às gerações mais novas. Então, essa classe desfila, canta em umbundo, dança o lundongo, dança o catita, dança o sawaia. Então, toca o nosso batuque, toca o nosso endingo, toca o nosso ombumba, toca o nosso... o nome está aqui a me fugir. Então, é exatamente esta classe, não é, que está a testemunhar, que está a resgatar e que está a passar exatamente este nosso legado cultural. Muito obrigado. 9:04 minutos. Chico Pobre para intervir e para então encerrarmos este primeiro bloco para chamarmos o estimado ouvinte lá do outro lado. Pobre, tem o uso da palavra. Bom, eu penso que é importante, se estivermos a falar da nossa identidade cultural, devíamos também pensar em resgatar aquilo que estamos a perder. Antigamente, quando o mais velho está a vir, nós temos por norma, por nossa identidade de respeito, parar, deixar o mais velho passar. O soba, ele dar uma vênia, porque é um soba, de verdade, que resolve os problemas das suas populações. Hoje em dia, nós nos deparamos com os mais velhos, muitas das vezes a precisarem de ajuda, não estamos nem ali. A identidade cultural, alguns elementos que, não sei se os meus colegas do painel já identificaram, que tem a ver com a própria elementos da identidade cultural. Isto tem a ver com a história e patrimônio, a cor e raça, religião, língua, vestuário, mudança e dança, conforme bem estava a dizer aqui o Mano Zefrino, a manifestações festivas, tempos livres. E aí vamos pegar nas aldeias, por exemplo, quando tivesse, depois do jantar, de fazer o jantar, eles tinham uma outra brincadeira. Ndukutuma, kulindu yange, etiwenda kulindu yange, kakekame kolongolo, uihako kambeshi. Estas são as nossas brincadeiras. E aos fins de semana, nós temos o nosso vingante. E aqui estou a falar, por exemplo, dos tempos livres, na nossa identidade cultural. E depois vamos ir buscar a nossa gastronomia, onde comer rato não é pecado. Okay? As pessoas, depois da lavra, ao voltarem, começam a caçar ratos, cavam mesmo, apanham rato. E há aqui estudiosos que dizem que o rato, a cabeça de rato, tem muitos fósforos. Não sei se isso é verdade, mas aqui algumas pessoas dizem isso. A própria nossa habitação, os nossos vestuários, isso tudo diz, de fato, a nossa identidade. Ora, nós só nos lembramos, por exemplo, dos nossos vestuários no Dia da África. E nem o vestuário local. Exatamente. Quer dizer, pano-africano. É de uma outra região. Pano-africano. E aí, portanto, penso que esses elementos, se forem tidas e achadas, nós, de facto, estaríamos a conservar a nossa identidade cultural. Portanto, não é normal, por exemplo, alguém sentir vergonha de falar umbundo ao entrar no banco, saudar umbundo, por exemplo. As pessoas hoje ficam admiradas. Isto não é normal, porque nós estamos a viver aquilo que é alheio, pensando que é nosso. Portanto, eu queria destacar aqui alguns elementos que, quando nós falamos da identidade cultural. Muito obrigado, Chico Pobre. 9:07 minutos. Agora vamos abrir a linha, mas quero aqui deixar uma ideia. Na altura, quando vivíamos lá nas aldeias, os meus pais dizíamos assim: "Ndawapita o Tirelembia do Kurolisuya". E era uma política para deixar o mais velho, deixar caminho para o mais velho, indo ao provérbio de Chico Pobre. Nós dizíamos assim: "Ndawapita o Tirelembia do Kurolisuya". Então era mesmo política para deixar o mais velho passar à vontade. Não da esperança 850808 está a linha aberta, estimado ouvinte. Alô, bom dia.
Prazeroso tê-lo do outro lado. Seu nome, fala-nos a partir de onde? Tenha a bondade, companheiro. Identidade cultural dos angolanos. Agora ficam no Jango. No Jango, com os mais velhos, aprender aquilo que é o historial do seu próprio país. Mas, agora o que se vê, nós vejamos que tudo está apagado. E o nosso Isoba também, antigamente, na verdade, era tudo diferente. Agora neste atual onde estamos, também mudou muito, porque já não se faz sentir a cultura e os palhaços já não existem. Então, sobretudo nossos pequenos que estão a desenvolver agora, não conhecerão e não vão conhecer a cultura conforme foi. Então, nós gostaríamos que os mais velhos poderiam voltar na cultura para que os mais pequenos que venham a crescer possam. Mas falar a nossa língua e falar o português. Mas hoje, quando você vai em qualquer sítio, você falar a língua nacional, começam a dizer que isso não é bom. Você, angolano, deve representar a sua língua materna. Então, para mim, era essa pequena contribuição. Estamos juntos até o desfecho do programa. Muito obrigado. Fica ali do outro lado, Joaquim Caquarta, ou 923-85-08, 9-10 minutos. Hoje são 15. Hoje é 15 de janeiro, de fevereiro, melhor dito, 2024. Bom dia. Sim, muito bom dia, Diamantino. Bom dia aos convidados. Bom dia ao vasto auditório. Muito obrigado, companheiro. Só nomes e fala-nos a partir de onde? É o ministro da boa disposição, Eugênio da Letra Sambonis da Linha. Tenha bondade, companheiro. Certo. Falando da nossa cultura angolana, visto que os valores estão a ser perdidos, mas eu acredito que é possível resgatar, porque geralmente, a base de tudo, é a família. E a família, toda a gente que vemos pela rua é porque saiu em casa. Então, em primeiro lugar, são os pais. Os pais devem conversar com os mais novos e para mostrar aquela cultura nas ruas. Depois vem o Estado e as instituições. O Estado tem que implementar a cultura, visto que a nossa língua nacional ainda não se encontra com frequência nas escolas. Então, é uma coisa em que está a demorar e está a retardar a mente angolana. Então, todas as instituições devem já implementar. Assim como nas igrejas também deve haver temas sobre a mesma cultura. Por mim é tudo. Para si, bom trabalho. Estamos juntos deste lado. Muito obrigado, ministro da boa disposição, 923-85-08, 9-12 minutos, está a linha aberta. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bom dia. Estamos a ouvir o seu nome e fala-nos a partir de onde? Américo Bilal. Fala para Tiracala. Américo Bilal. Doutor Bilal, tenha bondade. Sim, senhora. Em primeiro lugar, é saudar aí todos os intervenientes. Todavia, eu gostaria, de facto, de colocar aí algumas questões à mesa. Será que, de facto, nós temos uma identidade angolana? Aquilo que eu consigo perceber que nós não temos. Nós não temos porque temos várias identidades. Zovimbundo, Bakongo, etc. Tanto é que a narrativa segundo a qual
agradecemos, Dr. Bilani, fica do outro lado até o fecho deste programa 92385-0808. A mudança somos nós. Alô, bom dia, quem fala e a partir de onde? Alô? Bom dia, estamos a ouvir. Quem fala e a partir de onde? Alô? Estamos a ouvir o companheiro. Bom dia. Seu nome, fala-nos a partir de onde? Vamos a partir do Café. Meu nome é Mário Francisco. Seu Mário, tenha bondade. Falando da nossa cultura, eu acredito que ainda estamos fortes e estamos a continuar com a colonização. Porque, vamos imaginar, eu disse que estou a levar a minha cultura, como estou a levar a minha entidade cultural de angolana, mas eu sou obrigado fora do país a falar português, não a minha língua natal. Agora, eu vou falar mais que sou angolano, ou de Capitinga, o Culebe, uma só nação, um só povo, uma só nação, mas vou aqui, pelo menos aqui no Banco do Banco, no vizinho comum, falam a mesma língua na mídia, o angolano, como é que vai ter sentido eu dizer assim, um só povo, uma só nação? Uma outras coisas. Vamos imaginar, os nossos presidentes não têm nomes que identificam que são angolanos. Aqui mesmo temos os João Lourenço, como disse o chefe, muito obrigado. Temos o antigo presidente, mas ainda até agora o que nos aparece. Há alguns governos nós estamos a ver que tem nomes que nós estão angolanos, mas o resto não tem esse nome que nós estamos angolanos. Então, esses são os nossos colônios, porque meu pai também me enganou, meteu mais Francisco, eu meteu o nome de um mundo, e eu não permiti também enganar meu filho, não me meteu o nome de um mundo, porque somos nós. Mas o carnaval não demonstra a nossa cultura, porque eu fiquei lá no fundo da chilada, do sambo, do sambo do céu aí. Como é que vai mostrar o carnaval demonstra a nossa cultura? Isso é mentira. Não mostra, porque só buscamos daqui da cidade que nem sequer falam português, só falam português, como é que vai mostrar a nossa cultura? Bom trabalho para vocês lá. Nós agradecemos, Sr. Mário Francisco, fica do outro lado, 92385-0808. Está a linha aberta, 9:16 minutos. Bom dia. Sim, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Falas com o Sr. Batista, a partir do Pastor. Sr. Batista, seu contributo em relação ao tema. Sim, uma observação do tema. Nós, a identidade cultural, eu acho que, pelo menos eu, conheço completamente a nossa identidade cultural, porque muitos de nós estamos deformados por isso. Tem um colonial que privilegia a história do colonizador. É só ver que hoje perdemos a nossa cultura, perdemos a nossa língua, perdemos a nossa história e perdemos a nossa visão tradicional. Pronto. E parece que estamos a naufragar no Brasil. E já para terminar, gostaria de fazer algumas perguntas ao convidado, especificamente no nosso país, para perguntar da cultura. Para perguntar se há o setor também da cultura. Está na nossa cultura. Tem um terreno recentemente que o nosso presidente inaugurou a nossa Casa da Cultura e até agora me faz confusão qual é o sistema cultural que tem como instalar
porteira esquerda do Caridoso, 9238508, 919 estarem abertas para o ouvinte, identidade cultural dos angolanos. É o tema em abordagem. Alô, bom dia. Seu nome fala a partir de onde? Fala a partir da Chicana na zona do Herói de Cangama. Chicana Chorolanga, tenha bondade, companheiro. Falando na cultura, estamos a ver o mesmo intuito para o nosso governo. Não tem estrangeiro, não temos um nome ao mundo e já é muito complicado. Estamos a ver o carnaval, assistimos, não temos música com um mundo nossa língua cultural e fica muito difícil. Nós, adolescentes, sabemos a nossa cultura. Porque hoje em dia encontrais jovens que nem sempre sabem falar. Perdemos o sinal 923850808. Vamos atender ao último ouvinte quando são 9h20. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala aí a partir de onde? Fala a partir do lado. Seu nome, companheiro? Bairro de Fátima. Seu nome? Seu nome, companheiro? Estamos a ouvi-lo. Seu nome? Vitorino Praia. Senhor Vitorino, tenha bondade. Eu vou gostar do tema. Eu queria dar um parecer sobre o tema da cultura e do Estado. Claro, gosto da criança pessoal. Eu sinto que é mais a identidade da pessoa. Gostava da certeza também. Primeiro, gostava das famílias. Mas também o governo gosta da cidade. O governo gosta da cidade. Mesmo temos outros países da líder. Então, a identidade pública. Não consegue falar nenhuma língua do seu país. Vai tirar a pessoa completa. Porque, enfim, ela precisa ter mais tempo, não consegue falar nenhuma palavra da sua própria língua. Isso é diretamente abaixo da base. Eu, por exemplo, eu sou católico, muito triste. Pois parte da cidade da cidade, porque eu estava dentro da minha mãe. E o pai passava o dia na igreja, eu acho que ele já foi para a comunidade, não faz nada. Mas para todas as minhas não fiz a segunda, as 3 minhas coisas. Mas, então, tempo que eu ouvi, a decisão que eu quero falar, Mas vamos ao redor. não consigo perceber. Então, vai ter que levar para uma coisa que eu penso. Então, eu não sei o que eu fazer para trabalhar, a nossa língua. Você vai na mídia, os educadores são estimulados a sair daqui dizem. Então, quando eles estiverem, a língua da casa, tem a minha própria língua, para não gostar de ter uma estratégia diferente. Mas quando estiverem, 2, 3, lá na escola, lá na escola, e assim, agora você não vai a nossa própria língua, então, acho que tem que respeitar. Nós agradecemos, senhor Vitorino Praia. Vamos, não exceção, vamos atender mais 1 ou 2 ouvintes para então fecharmos este segundo bloco com a interação com o segundo ouvinte. 923850808 está linha aberta, bom dia. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Muito obrigado. Quem fala é a partir de onde? Sim. Por favor, não sei se eu vou estar contra as vacinas, mas também cultura, respeitando o tempo dos ouvintes.
também a identidade da igreja. Portanto, falo disto porque começamos a entrar na linha a partir das 9h08. E estava só a cabeça darandada quando o Diamantino dizia o ouvinte que acabou de falar era o outro. Portanto, você começa a atender os ouvintes a partir das 8 ou das 9h08. Então, como são 20 minutos, é justo que retribuam o tempo dos ouvintes. Também é cultura, é identidade, é regra. Respeita-se. Dois minutos. Quando a gente quer entrar, termina assim o programa e às vezes 4 ouvintes vai. Muito obrigado pela atenção. Agora, quando falamos de identidade e cultura, estamos batendo do topo. Identidade que está aqui dentro. A língua é cultura, cultura é isso. Ser do topo, nosso presidente faz campanha, gira, visita as províncias e fora das campanhas. Populama, assim, a batidela, ou amor, o tchali pensa, não é cultura, é outra coisa. Vamos nas nomenclaturas dos nossos presidentes. O presidente do Congo tem um nome e identifica que é mesmo de lá. Tem um presidente de Pembalo de Socorro, se nós estamos lá nos nomes. Nós somos Sérgio José Eduardo Santos, Antônio Carlos Ferdinando. Portanto, uma vez o mais velho Carlos de Acegueira, o mais velho deputado do Seco Provincial do Ambo, tinha aqui uma vez falando um mundo na Assembleia. E quando falamos da cultura e identidade, é mais que isso. O nosso painelista diz já família. É verdade que o nome identifica. Por exemplo, Congolo. Não, isso só tem capaz da Ambo Café. Vamos acompanhar esse vem do Ambo da Zona Centro. Então, quanto ao carnaval. Senhor Capanda, para terminar mesmo. Sim. Para terminar, isto também é identidade. Sim. Quanto ao carnaval. Precisamos renovar as coisas. Já começaram os meus antecedentes. Tratamos o final e por sinal o último ouvinte. Mas antes que os nossos convidados tenham a palavra, nós não temos um tempo estabelecido para os ouvintes, para fazer um cálculo de que se temos dado 10 ou 20 minutos. Nosso tempo depende muito do começo do nosso programa. Se ficou atento, nós entramos um pouco atrasados e reduz-se até as nossas abordagens. Por isso, às vezes, nós cortamos os nossos intervenientes, os nossos convidados. O nosso balanço em relação ao tempo tem sido o começo. Se conseguirmos entrar 8 em ponto, obviamente os ouvintes teriam 20 minutos. Teríamos 20 minutos com a interação acostumada 20. Nós perdemos 12 minutos, da hora 8 até 12, começamos com a nossa abordagem, quando eram 8 e 13 minutos. Atribuímos aos ouvintes até o momento em que o senhor Capanda reclamou de 13 minutos. 13 minutos e subtrai porque o nosso rádio é tempo. E o nosso tempo vai até 10 em ponto. Não podemos acrescentar esses 8 que perdemos ou 12 minutos num outro espaço. Estaríamos a atropelar o nosso horário. Então, mas nós agradecemos estar dentro da sua razão, mas nós não temos um tempo estabelecido, independentemente da hora do começo. Mas agradecemos por esta ideia aqui elencada. Vamos agora em conversa com os nossos convidados. Temos por falar também da religião, as danças
falamos as línguas, costumes, tradição. Vamos agora começar por um capítulo da religião, também uma identidade cultural. Mas antes, os nossos convidados vão respondendo às questões exatas, as questões foram colocadas. Acho que vamos aproveitar, enquanto discutimos o tema, respondemos às questões para não sermos muito mecanizados. Exato. E aqui da religião vou juntar já a pergunta que o Dr. Bilame fez. E eu ia dizer que o Dr. Bilame, se calhar, espreitou a minha cábula, porque eu não tive, fui o primeiro a falar no último bloco, os colegas fecharam, mas eu fiz aqui algumas anotações que passei para o segundo bloco, que por sinal é onde o Dr. Bilame tocou. Primeiro, eu pergunto, Carnaval, nossa maior manifestação cultural, não faz sentido. Eu também não concordo com isso. Porque a pergunta seria, antes da colonização chegar, antes do colônio chegar, nós tínhamos carnaval? Tínhamos carnaval? Não tínhamos. Não existia carnaval antes do colônio chegar. Existiam os xingantes, existia... Carnaval é uma celebração mundial. O mundo todo festeja o carnaval. Nós aprendemos o carnaval com o colonizador. Agora, adaptamos a nossa cultura. Aí sim, adaptamos. Mas não é nossa cultura o carnaval. Carnaval é uma cultura universal. O mundo todo festeja o carnaval. Até o mais conhecido é o carnaval do Brasil, nem o nosso. Nós adaptamos. Porém, antes de existir carnaval, já havia outras celebrações aqui, onde nós passávamos as nossas danças, as nossas músicas, os nossos valores. Já havia outras celebrações. E a nível cultural, são para mim essas celebrações mais importantes do que o carnaval. Obviamente que nós não seremos iguais aos tempos dos nossos pais. As sociedades são dinâmicas. Até os valores culturais também seguem a dinâmica das sociedades. Porque os nossos pais também não foram iguais aos seus avós. Os avós deles também não foram iguais aos bisavós. As sociedades são dinâmicas. Haverá, sim, algumas transformações na sociedade e devemos aceitá-las. Só que há coisas, há identidades das quais não podemos perdê-las. Isso aqui, o que identifica um povo. E eu falei no princípio, a identidade de um povo, primeira identidade de um povo, é a sua língua. Os que têm os mesmos hábitos e os mesmos costumes num determinado espaço geográfico e falam a mesma língua é uma nação. Isso é tão simples quanto isso. E a gente perdeu a questão. Há quem falou, né, queria retificar aqui, falou os langas. Não são langas. Langa é um termo pejorativo, não existe. São os nossos irmãos. Pode falar os nossos irmãos do Congo, os nossos irmãos do Zaire, os congoleses ou os zairenses. Langas não é? Mas eles falam lingala à vontade. Eles falam o Swahili, alguns que ainda têm o Swahili. Eles falam o Kikongo. Né? Não, o francês eles quase nem usam. Mas nós não, temos essa dificuldade. Agora, as nossas autoridades tradicionais, nós politizamos os nossos sobas. E como diz um amigo Sacaungo, foram dar uma roupa aos sobas que parecem dos cipaios do tempo colonial, com todo o respeito, para identificá-los. Quando que identifica uma autoridade tradicional, não deviam ser as vestes ocidentais, aqueles calções. Antigamente eram calções, mas era a mesma tonalidade, a mesma cor. Calções, aquelas camisolas, cor beige, né, monocromáticas, e o chapeuzinho. Eram, sim, dessa cor do meu casaco, exatamente. Era um dos cipais que trabalhavam nas administrações, nos postos administrativos. Foram dar as mesmas vezes aos nossos sobas. E eles trajam com orgulho. E pior do que isso, foram atribuir um subsídio aos nossos sobas que tirou-lhes completamente a autoridade tradicional, deu-lhes uma autoridade política. É triste ver o tempo que os nossos sobas passam no BPC daqui da Cidade Baixa, à espera para levantar 15 mil, 8 mil ou 12 mil, não sei qual é o valor. Alguém já me disse que eu nem quis acreditar que é aquilo que eles esperam. Isso também é destruir a nossa cultura. O soba é autoridade lá. É soberano de um povo. Quem controla um povo tem poder sobre esse povo. Não pode mendigar um subsídio aqui no BPC que é dado por alguém que está em Luanda. O nosso rei... E veja só como é que a questão política é perigosa.
O meu colega de painel falou dos vários reinos que temos aqui na região do povo Ovimbundo. Mas vê como elevaram o reino do Bailundo acima dos outros reinos. É uma questão política. Isso é estratégia política. Isso até dava uma outra conversa. Mas é estratégia política. Os reinos estariam... Os reinos têm em pé de igualdade. Não estariam. Os reinos têm em pé de igualdade. Os reinos têm em pé de igualdade. Mas por questões políticas, obviamente que há reinos mais poderosos que os outros. Isso é assim em todo o sentido do mundo. Sim, há reinos mais poderosos que os outros. Mas para quem chega na região dos reinos, deve olhar para como as nações. Há países que são mais poderosos do que os outros. Mas quando estão na Cimeira das Nações, todos são presidentes da República. Não importa se é do Congo, se é do Zaire, se é das Ilhas Seychelles, se é até da Palestina, ainda no Estado, ou dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos olha para o presidente do Benin e do Burkina Faso e são homólogos. Ambos são presidentes da República porque representam um país soberano. É assim nos reinos. Há reinos mais poderosos, outros menos poderosos, mas todos são reis. Mas politicamente eleva-se uns e subtrai-se outros, onde há maior interesse de quem governa. Mas para não me alongar, eu vou discorrer aqui. Nós continuamos na cultura, na questão e já respondeu o Mano Bilame a dizer que não havia carnaval antes da colonização. As nossas canções, a nossa música já era passada. Então há manifestações culturais maiores do que o carnaval. Há manifestações culturais para o nosso povo maior e mais importante que o carnaval. Embora haja aquelas fases de apuramento municipal, etc., etc., o carnaval hoje ganhou um pendor também fora daquilo que é de fato a nossa cultura. Ainda há alguns resquícios da nossa cultura. Mas eu disse no princípio, para ser a representação da nossa cultura, por que é que nós não fizemos a nossa cerimônia de carnaval em Umbundo? Por que as nossas... Não há aqui um decreto local que restringe as canções carnavalescas na região centro do país para Umbundo? A gente continua a cantar português. Que valor cultural tem o português para mim? Como é que vais me passar um provérbio desses que vocês citaram? Eu sou fã dos provérbios Umbundo, infelizmente tenho muita dificuldade em citar alguns. Como é que vocês vão me passar a mensagem, o peso de um provérbio Umbundo em português? Os provérbios não se traduzem. Se eu falar o que vocês disseram Umbundo em português agora, não terá o mesmo peso. Não é a mesma coisa. Então, para terminar essa minha primeira abordagem, porque depois eu no final vou concluir, eu quero dizer aqui que nós temos uma cultura. Não há nenhum povo que não tem cultura. Nós temos uma cultura, obviamente. Agora, a questão é se é esta a identidade cultural que queremos levar. Eu, no princípio, trouxe, e vou repetir isso até o final do programa. Não há uma identidade cultural angolana. Não há. Nós temos vários povos, várias nações dentro desse território. Então, há várias identidades culturais aqui. Há várias nações que representam várias identidades. Se eu vos perguntar qual é a identidade cultural angolana, vamos num exemplo muito simples. Recentemente terminou o CAN. Vocês viram os nomes dos nossos jogadores? Não estou a dizer os apelidos. Mabululu não é nome dele, é um apelido. Gibelé é apelido. Estou a falar os nomes dos nossos atletas. Vocês viram os nomes dos nossos atletas? Hã? É tudo aportuguesado. Tudo aportuguesado. Pega a lista dos 23 atletas que foram para o CAN, desde o treinador, que é português, Pedro Gonçalves, veja a lista dos 23... Não, deixa-me só concluir. Veja só a lista dos nossos 23 jogadores. Agora pega a lista dos países vizinhos, dos 23 jogadores da Namíbia, dos 23 jogadores do Congo, dos 23 jogadores da Zâmbia. Compare só esse critério, Mano Chico. Isso diz muito sobre nós. Colonização é um processo de que... Para terminar, colonização é um processo tão profundo, mas tão profundo, que quem nos colonizou sabe que, não estando aí, os meus interesses ainda continuarão a ser salvaguardados. Nós acabamos com o colônia, somos uma nação independente, mas o processo de colonização ainda continua. Por isso é que hoje há uma grande discussão em torno da remoção das estátuas aqui no Centro Cultural. E alguém colocou uma questão que eu vou deixar que o Mano responda. Muito obrigado, Zé. É isso que a gente precisa desconstruir para nos conhecermos e a nossa luta fazer sentido. Senão nós estaremos a fazer a luta daquele que ainda nos colonizou e salvaguarda até agora os seus interesses local. Bom, o Mangel falou numa situação muito importante sobre a nossa participação no CAN. Qual é a cultura que nós levamos ao CAN? Era um momento oportuno para apresentarmos a nossa identidade cultural. Nós levamos música como não sei lá o que é que queres. Não sei lá o que é que queres. Qual é a força cultural espiritual que aquela música traz para nós
que estamos a assistir, todos os povos nas aldeias e enfim, e para o mundo que está nos ouvir, aquela música que levamos, não sei lá o que é que quer, não sei lá o que aquilo é que para nós. E com muita tristeza, aquilo não nos deu força, permita-me que eu diga. Aquela música não nos deu força. O que nos dá força é pegar um trecho do hino nacional e levar aquilo para a maior motivação. Orgulhoso lutaremos pela paz com as forças progressistas. Isso é que é uma identidade que nós devíamos, se calhar, também levar e ia nos dar muita força para vencermos o CAN. Tem aqui alguns elementos que, com muita pena, os meus filhos não vão a tempo. Não vão a tempo porque eu estou numa cidade e nem sei como é que eu vou fazer para que eles consigam, pelo menos, se lembrar que tenham um elemento da identidade cultural. Eu quero falar, por exemplo, na dança, na música, aliás. Nós, quando fomos à circuncisão, levamos canções das nossas memórias. E quando estávamos lá, era para falar sobre muitos elementos, era quem vem vos trazer a fuba lá onde estão a cantonar? Você que está aqui, estás com fome, são músicas que hoje estão dentro de mim. E quando a gente saísse, portanto, na festa da circuncisão, e porque aqui estou a falar dos elementos, manifestações, portanto, das datas festivas, que era uma grande festa quando saíssemos. O processo da circuncisão é mais importante que o carnaval. E aí as moças passavam. Quer dizer, grandes músicas que nos fazem lembrar o passado. Isso é a nossa identidade cultural. Isso é mais que importante toca. que o carnaval. Esta música que eu cantei, com certeza, muita já gente estão a se lembrar exatamente. do seu passado. Histórias. E eu penso que devíamos resgatar isso. Muito obrigado, mas não esqueça do ponto que solicitou de o longa rapidamente no fim, vamos ceder este Claro. Exato. Doutor Zeferino, tem por responder duas questões, se realmente a homossexualidade faz parte da nossa cultura e o significado do comboio exposto ali no Centro Cultural. Bom, eu gostava aqui de dizer que o carnaval, Agostinho Neto dizia, querem dançar o carnaval ou não? Queremos. Então vamos fazer um carnaval não dos tugas. Vamos voltar ao nosso carnaval. Vamos voltar o homem já dançava. Se me pergunta, é carnaval, é identidade ou não? Eu só quero dizer, no carnaval dança-se. Então estou a dizer que quem nos trouxe a dança não é o tuga. Exatamente. Então estou a dizer, nós no carnaval temos a manifestação artística. No carnaval dançamos. No carnaval temos essa classe B que vem, canta somente Umbundo. Canta todos os grupos desta classe, os 12 grupos que desfilaram, já que o AMO entrou com 2 grupos, todos esses grupos cantaram, dançaram a nossa dança tradicional, que ali onde dissemos, aí apareceu o Olundongo, que é símbolo de riqueza do nosso povo, da nossa região aqui. Apareceu o Onhacho, o Catita, etc. É um momento muito importante. Agora, nós também, como Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto, temos estado a organizar tardes de Oxingante, no Ferrovia. Nós, às vezes, tiramos não metemos os xingantes no asfalto em respeito daquilo que é a nossa valorização cultural. Levamos para aquele campo pelado do Ferrovia. Realizamos várias atividades. Agora, o problema, se calhar, devíamos aterrar mesmo nas famílias. Nós temos que trabalhar nesse núcleo familiar. Porque eu ouvi, alguns ouvintes perguntaram, no carnaval nenhuma música é Umbundo. Pronto. Quem testemunha isso? Esse pai nem foi assistir o carnaval. Está aqui a declarar coisas que não viveu. No carnaval, a classe B toda dança, cantou naquilo que é o nosso legado. Doutor, permita-me, doutor Zeferino,
diz ser a maior manifestação cultural, não é? Então devia se realizar também nas aldeias, para que aqueles que não tiveram a oportunidade de sair de lá para cá, lá pudessem acompanhar realmente. Essa festa começa na comunidade. Se bem acompanhamos, a atividade começa na comuna. Na comuna, quem dança na comuna? São os variados bairros que desfilam na fase comunal. Na fase comunal são apurados grupos que vão participar na fase municipal. E na fase municipal apuram-se grupos que vêm na fase provincial, que é este carnaval que nós tivemos no dia 11, aqui na Avenida Alhon de Mblon também, que é aqui no Acadêmico. Então o carnaval, ou esta festa tradicional, começa na comunidade. Então, e outra questão, se realmente a homossexualidade faz parte da nossa cultura? A homossexualidade não faz parte da nossa cultura. Não é parte integrante da nossa cultura, e nos assusta ao ouvirmos isto, porque um pouco histórico da nossa cultura é mais a poligamia. Poligamia na nossa cultura algumas regiões aceitam e alguns ainda assumem este papel. Outros fingidos andam por ali, têm vários parceiros, várias amigas, etc. Não assumem mais. Lá no passado, isso era característico na nossa cultura, não é? A poligamia. Então, a homossexualidade não faz parte da nossa cultura. E nós somos, então, os contra a homossexualidade, e estamos a sentir, não é, a invasão deste fenômeno. Da nossa cultura. Conseguimos notar algumas tendências destas, mas acreditamos que temos de lutar para que esse fenômeno negativo não venha invadir, porque mesmo até biblicamente, homem e mulher, Deus criou, deixará o homem sua mãe, o rapaz também seus pais, e juntar-se vão se tornar uma família. E a cultura é isto. Doutor, agora, tem outra questão para responder: o comboio. O comboio, nós estamos a dizer... É parte da nossa cultura? O comboio não é... Podemos dizer que não é parte da nossa cultura, mas nós vamos aqui falar do patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio do latim significa bens herdados. Nem tudo tem que ser produto feito por nós. É aí onde dissemos que a colonização não nos trouxe só coisa negativa. Há aspectos positivos da colonização que nós devemos preservar, não é? Para servir de modelo de vida. O caminho de ferro desenvolve, não é, a região, trouxe desenvolvimento na nossa região. E é com o comboio, o apitar do comboio, não é, que simbolizou o começo do desenvolvimento desta nossa cidade. Falou-se também, esse comboio, o que tem ali? Aquela é uma configuração também, arquitetonicamente, o próprio centro cultural, o arquiteto inspirou-se neste comboio. Se vermos ali o seu teto, aquilo está exatamente a representar a locomotiva. É uma inspiração do arquiteto e pronto, trouxe-se ali, olhando também pelos benefícios que o próprio caminho de ferro de Benguela traz neste nosso corredor. Agora, está-se a falar das estátuas a Norton de Matos que ali foram removidas. Dizer que as estátuas a Norton de Matos, suas virtudes, de Vicente Ferreira, inicialmente não foram erguidas naquele local. Sim. Essas estátuas inicialmente foram erguidas na Praça Dr. Manuel de Arriaga, que já foi Praça 11 de Novembro e hoje é Praça Dr. Antônio Agostinho Neto. Essas estátuas foram erguidas aí nas festas do cinquentenário, desde a fundação da cidade do Amo. Estamos a dizer que a cidade do Amo foi fundada a 21 de setembro de 1912. Cinquentenário, estamos a falar de 1962. Foi quando foram erguidas as estátuas naquela praça. Depois da independência, as estátuas foram vandalizadas, né, pelos nativos. São estes, quer dizer, aquela revolta. E pronto, tiveram que ser retiradas daquela praça e estavam
deitadas ali no pátio do museu, porque não se encontrou o espaço para acolher aquelas estátuas, mas depois de alguns estudos feitos, não é? Achou-se que provisoriamente essas estátuas em algum lugar devem estar. Porque se tivermos que falar aqui da cidade, da história da cidade do Huambo, vamos necessariamente passar por esta pessoa, José Mendes Ribeiro Norton de Matos, que é o fundador da cidade do Huambo. E Vicente Ferreira, que é que o arquiteto da própria cidade, que estava aí no mercado municipal da Baixa. Então, surgiu houve estudo e achou-se por aí a ser um local onde pode ser visitado de forma tangível as estátuas. Exato. Então, com o surgimento do Centro Cultural, então achou-se que essas estátuas devem encontrar agora o local definitivo. Já tem um lugar preparado para... Está sendo preparado, mas já foi identificado. Não é? Existe o conceito hoje de museus a céu aberto, então vai existir este museu a céu aberto para acolher as figuras históricas ligadas à colonização. Então está salvaguardado, a nossa população deve estar calma, porque este elemento que foi conservado ao longo do tempo não é hoje, por negligência nossa, que vai ser vandalizado. Isso estará bem guardado. Doutor Zeferino, ainda a questão, a falar da religião, um dos traços que faz parte da nossa cultura, a religião, o papel fundamental das igrejas para que prevaleça a nossa identidade. Bom, religião é exatamente estar religado em alguma coisa. Religião é estar ligado a Deus. Então, Deus é exatamente o dono, o supremo. Agora, esse povo que está ligado a ele é o modelo, é a reserva moral nossa, com a qual nós estamos a trabalhar, não é? No resgate, não é, daquilo que constitui a nossa memória coletiva. Então, ao nível da nossa província, está certo que nós sentimos, não é, uma proliferação, não é, das seitas religiosas, mas é um exercício que está sendo regulado, não é, dentro daquilo que são as normas e dentro daquilo que é a lei da liberdade religiosa. Não é? As igrejas são reconhecidas e, desde que são reconhecidas, elas vêm e instalam-se na nossa província e depois tem um segmento. Doutor Zeferino, tem um número aproximado das igrejas aceitas quando tem? Nós temos perto de 86 igrejas reconhecidas e aqui no Huambo já estamos com 68 igrejas. Obrigado. E temos outras tantas que aguardam o seu reconhecimento. Mas enquanto não se lhe é dado o estatuto de igreja reconhecida, elas recebem uma declaração provisória e têm as suas comissões instaladoras das províncias. Muito obrigado, doutor Zeferino. Pobre, estamos na rota final do nosso convívio radiofônico, 9h52 minutos, mas tenho uma tarefa por deixar, para incentivar a nossa cultura ao longo, rapidamente, e junta-se a este seu momento já a conclusão. O que se deve fazer? Exato. Eu penso que tem que se dar mais valor às pessoas que estudam a própria cultura, às pessoas que desenvolvem projetos ligados à pesquisa dos nossos valores culturais, nossas identidades. Eu penso que tem que se valorizar mais. Também o Estado angolano tem de valorizar mais, portanto, o próprio Ministério da Cultura e aí também o governo provincial, os seus gabinetes provinciais, portanto, da cultura, turismo, juventude e desporto, porque penso que está acumulado mais e isso faz com que também, infelizmente, o orçamento que lhe é dado é muito pouco. Queríamos aqui suplicar a quem de direito no sentido de dar mais dinheiro ao Ministério da Cultura. Porque isso incentivaria os agentes culturais a irem nas comunidades, buscarem, pesquisarem, enfim, e trazerem mais elementos para, portanto, espalhar, né, permita-me a expressão, para, portanto, introduzir nas cidades. Eu penso que isso é muito importante. Para além das escolas que devem fazer
os seus papéis, e entre outros. Penso que isto sim. E cada um na sua casa, dentro da sua casa, incentivar os miúdos a terem este costume, este hábito, portanto, de partilharem aquilo que é a nossa cultura local. Em vez de estarmos muitas das vezes ligados aos telemóveis, às redes sociais, a televisão, enfim, poderíamos, se calhar, conversar mais, podíamos partilhar mais, contar historieta de como era antigamente, como é hoje, e estaríamos nós a dar, portanto, passos para que as pessoas que não sabem nada possam, portanto, aprender um bocado. Bom, relativamente... Vamos dizer, o longa, exato. O longa. Eu gostaria que fizesse um resumo, desde que está anunciado que o programa foi agora às 8 horas, então que fizesse um resumo desde a hora 8 até esta hora. Eu não sei se é em língua nacional ou em português. Não, pode ser em língua nacional. Exato. Bom, o longa é saudade primeiro. Kalungi, Cucu. Tutokasitiwa. Pole tina mwe na tualisha. Chindanda konjo, ndungondi pekela utroka tuiga. Ndilota ngovi mwe la vi. Vimwe la vi. Nditala mkotula wawe ya tulila ma tusapela poka mwe. Ndilisema, kotolo. Okatulu nduko kanjo pako varia. Nditala varia pi mundu wawe. Nda tusapela pongo kamwe. Andi evite ngoko sama ndaka wakotu varia mandilisenga kwacha. Pole omene. Tia payenda pasuka. Ndilimba vochi. Vapoka ndilimba. Tala mwa kutindandi. Kalundi ocho litrabalha. Kalandi yoni kompatria yanda. Olhando com o cinto, com o mala, tulisindaka, yapa. Ocho mwetu yandete, andi ya tupua pa ndachirwa. Wakwetu ndasanga vakasale lulando, vakasale ondaka mo chinabo ngungu yo radio Eclésia. E chondaringa mundo tundisala ngongo ya pechindaka ngini ndinando no apandi ndishegalo silete papa yenda kasha munyoko kochinogo. Kamole vario. Nda kwangole vari kumoko. Mas chindaka ine kulonditala kwetu je kalule. Yangina. Mechindere kula mechindere kundinda ndasimini yangu tukulonda kukwetero kalgo kushekalo apole kali tumgani echinda ngine ndaveta ndikepitole mandu pandirimba palo ndalisira poka sipo mengitala apolo pandilengera kwetu china Raimundo yo andiringa ndete apa ingo kalo tapitina titala vakwetu kulega kwange ne vakwetu ndala jeyo nditala ukulu Severino yo adete põe o hayele wacho tutenda ocupa obitangie vindalo mbololandete da vitechindake ile kulo ya paya tapato vitangi pontia. Muito obrigado. Kalungi. Depois você aí também pega, também vai reportar aquilo que foi, portanto, a sua trajetória desde a última vez que nos vimos até hoje. Portanto, é exatamente isso longo. Exato. Sim. Muito obrigado. E é riqueza da nossa cultura. Guilherme Freitas, gente de conclusão. Teria... Mas vamos lá ver ainda. Pode responder. Casa do tempo. Exato, certo. Pode, exato. Não, eu queria só colocar aqui uma questão que saltou-nos à vista de um ouvinte, não queria que ficasse por trás, que é a questão do deputado que na Assembleia Nacional falou na língua nacional Mbunda e a Presidente da Assembleia pediu que ele traduzisse e, noutra altura, pediu que não fizesse essa intervenção. Por sinal, o deputado é meu amigo e, com todo o respeito que eu tenho a ele e a todos que defendem os valores culturais do povo vingundo, aquela não é uma posição mais correta. Não é uma posição mais correta por uma questão muito simples. O erro não é do deputado ter falado Ubuntu na Assembleia Nacional. O erro é a forma que se compôs a Assembleia Nacional. 20 pessoas para representarem 30 milhões de angolanos em mais de 10 nações, que pode dizer mais de 10 línguas diferentes. Aí começa. O discurso da Assembleia Nacional é passado para dentro. Os deputados conversam entre si. Então devem falar na língua que se vão perceber. É isso que a Presidente da Assembleia Nacional passou. Se fosse o deputado a falar para o povo vimbundo, aquela é uma postura correta. Ele não estava a falar para o povo vimbundo. Estava a falar para os seus colegas da Assembleia Nacional, que tem os vimbundos, os chocos, os naneca, os nanguela, os bindas e tudo. Todos aí representados. E aí o deputado devia se pronunciar na língua que os seus colegas o vão perceber. Agora, a solução para este fenômeno
passa por uma palavra que estamos recorrentemente a gritar aos ouvidos do Executivo. E seria bom que nos ouvissem. Isso que estamos a discutir aqui sobre resgate de valores culturais, valorização da cultura, a solução é uma, é autarquias. As autarquias locais, mais do que uma governação local, o autarca é autóctone, é alguém que conhece os hábitos e costumes do seu povo. Ele vai conversar com as pessoas na língua que aquelas pessoas entendem. E vamos ter uma assembleia chamada Assembleia Municipal, onde o deputado pode falar em Umbundo, porque é no município do Bailundo onde está a Assembleia. É tão simples quanto isso. Um governo centralizado não vai conseguir resgatar os nossos valores culturais, porque não percebe. O presidente João Lourenço, por mais capaz que seja, ele não percebe a cultura binda, porque ele não é binda. Não percebe a cultura chiase, porque ele não é. Não conhece a cultura quioco, porque não é. Ele só entende a sua própria cultura. Como é que vai dar opinião para resgatar? Tem que ser o autarca, na sua zona de jurisdição, na zona onde ele governa, ele vai conseguir entender não só as necessidades econômicas daquele povo, em função da capacidade que o seu território apresenta, como as necessidades culturais do mesmo povo. Então, para terminar mesmo, se nós não sairmos do governo centralizado para as autarquias locais, não há resgate nenhum cultural que nós vamos conseguir fazer e não há intento do povo que será resolvido em nosso território. Muito obrigado. Então, referimos esta conclusão. 30 segundos. Já... Bom, não é o comum se dizia que temos o patrimônio herdado, herdamos a língua. É daí da língua onde dissemos que um só povo, uma só nação. Nós herdamos o português que nos faz essa nação angolana. Então, unidade na diversidade. Nós, esse ano, até no Carnaval, falamos de a diversidade cultural como um fator de atração turística. Então, nós temos a noção dessa diversidade cultural. Nós sabemos que essa identidade é esse conjunto, são esses traços mais importantes que nós devemos preservar. Ao falar da identidade, estamos exatamente no resgate e na transmissão daquilo que é a nossa memória coletiva. Muito obrigado. Nós agradecemos por terem aceito o nosso convite ao Mano Chico Pobre, que está nosso poeta, autor de Ferino, Sauendo, e também ao Mano Chico de Freitas. Exato. Estimados ouvintes, chegamos assim ao fim de mais uma edição referente ao dia 15 de fevereiro do ano 2024. Trabalharam para a supervisão geral o padre Carlos Alberto Luciano Java, coordenou a equipa em serviço Braulio Mancha, fomos assistindo paternalmente a técnica com Edmundo Mateus, estive eu na moderação de Amantino Sangue. Falamos de cultura, tua pandula, Xalipotiwa, Xalino Canaua, Ofega Cuiviara, Ocuitunga. Bom dia, estamos juntos.